Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia da gente ter um papo diferente aqui, porque é aquela coisa, quando a gente fala de carros e preços no Brasil, Navarro, é treta pra todo lado e hoje um tema diferente. Há alguns anos as pessoas, por um montante de reais, compravam sedãs médios, mas agora muita gente não consegue mais, tem que ficar com sedãs compactos, premium como o City, Navarro. Pois é, Linha, a gente tem uma realidade diferente, não podemos reclamar que a gente tem pouca opção de carro, porque isso não é verdade. Se a gente lembrar que o Brasil não muito tempo atrás tinha relativamente poucas opções, o mercado hoje é um mercado aberto, os fabricantes estão aqui, mas a realidade financeira dos brasileiros não evoluiu tanto quanto os valores cobrados pelos veículos. Se você só corrigir um valor lá de trás com hoje, você vai ver que não é bem isso que acontece, mas a gente vai entender essa realidade na prática. E a gente está aqui ao lado do Honda City, que é muito interessante para a gente discutir isso com um exemplo concreto. Então vamos começar esse papo, porque o Navarro falou que a gente não tinha muitas opções, e o City, quando chegou lá em 2009, inaugurou essa categoria intermediária. Os nomes sempre são aquela confusão gigantesca, né? Tem muita coisa que não faz sentido, mas ali em 2009 ele chegou como um sedã compacto premium, para ficar entre os sedãs compactos. Na época a gente tinha até Classic no mercado, e os sedãs médios como o irmão dele, Honda Civic. E ele chegou ali numa faixa de preços que partia mais ou menos dos 56 mil reais até os 71 mil. Naquela época a gente tinha o Civic Nave, que já estava numa faixa de preço superior, a economia bombando, ainda que artificialmente, aqui no Brasil, não era sustentável como a gente viu na sequência. Então muita gente acabou chegando e conseguindo comprar um Honda Civic. Só que ao longo do tempo, os carros tiveram correção no preço e, como o Navarro falou, a renda do brasileiro não aumentou, né? Exatamente, o que aconteceu é que você vê o brasileiro com a sua... A gente tem aí correção de salário mínimo com inflação, tem uma série de aspectos que são importantíssimos dentro do contexto histórico até aqui, mas no geral a gente não vê uma elevação muito alta de produtividade e não vê essa elevação na renda per capita sendo significativa ao longo do tempo. Então a gente está mais ou menos estacionado durante esse tempo todo. E o que aconteceu com os carros? As opções foram surgindo e os preços foram se ajustando. Então esse carro, por exemplo, na faixa de 71 mil reais que ele custava lá em 2009, como o Liam falou. Se você corrigir pelo IPCA, que é o indicador oficial da inflação no Brasil, ele pularia hoje, só corrigindo 71 mil reais, para 127 mil reais aproximadamente. Então, o que 71 mil reais compravam em 2009 equivale a 127 mil reais hoje em termos de poder de compra, que é, Liam, o preço hoje, por exemplo, mais ou menos de um Civic Touring. Então aquelas pessoas que muitas vezes tinham condições de comprar esses carros no passado, ali em 2009, hoje em dia compram geralmente um sedã compacto. E a vida, por exemplo, do City não é nada fácil nesse segmento, justamente porque o segmento esquentou bastante. Exato. Então tem até um caso de um vizinho meu ali, né, que ao longo do tempo teve várias gerações do Civic e mais recentemente ele acabou trocando por um Cerato da geração anterior, que é um carro posicionado num segmento inferior, justamente porque ele não conseguiria chegar lá naquela faixa dos 130 mil reais, dadas as condições atuais, por exemplo, aposentado. Então, existem diversos aspectos nesse sentido, e isso é importante lembrar, Navarro, é que também houve uma evolução no mercado, a concorrência subiu, a gente pegou 2009 para cá, naquela época nem airbag e ABS eram itens essenciais, e os carros estão mais equipados ao longo do tempo. Em relação a conforto, conectividade. Então isso daí também é um outro componente que a gente precisa colocar. E se a gente partir para outra marca, por exemplo, a análise do Virtus, hoje ele tem as mesmas dimensões, é até maior do que o Jetta daquela época, né? Ele é da mesma dimensão do Jetta ali intermediário nessa faixa de tempo. Então esses carros também evoluíram, também estão oferecendo mais. Só que a gente sabe, um sedã médio oferece um grau de requinte, sofisticação e segurança que é outro nível, e a gente espera que as pessoas que sempre têm aquela pretensão, né, Navarro? Você chegou num ponto, você pensa em melhorar. Então quem tinha um Civic, o natural seria, de repente, tendo necessidade, pensar num Accord, não num City. Pois é, e aí essa questão é uma questão curiosa e que a gente não resolve só com o desejo e também não é só com esse bate-papo que a gente está tendo aqui.
tem um componente econômico importante, um componente estrutural muito importante. A gente está vendo o Brasil avançar em algumas coisas, teve reforma da Previdência, estão falando em reforma administrativa, reforma tributária, tem muita coisa importante. Qual é o foco principal? Fazer com que as pessoas consigam ter mais produtividade e que a renda cresça e que você volte a conseguir comprar coisas que você conseguia comprar lá atrás pela sua própria realidade financeira e que hoje não são possíveis. Então qual que é o resumo da ópera aqui? É o lance da gente levantar uma conversa, uma discussão. A gente não procura trazer aqui como donos da verdade, que é isso, que é aquilo e tal, mas a gente levanta esses temas todos para a gente analisar em conjunto e também ouvir a sua participação nos comentários, porque aqui no Auto Vídeos é carro, caminhão, ônibus, e a sua participação é que traz um componente diferenciado. Nos comentários, no nosso grupo no Telegram, é a família Auto Vídeos, e hoje a gente falou disso. Realidade de preços envolvendo segmentos e tudo mais. E a gente quer ouvir também aquilo que você pensa. Não tem certo ou errado, né, Linha? A gente gosta de falar muito isso. Agora, o exemplo é a vida prática, no dia a dia, cotidiana. Então, se você tem alguma coisa para contar para a gente nesse sentido, alguém que você conhece, como a história que o Liam falou, comprou um Civic, depois passou por um City ou passou por um veículo diferente, inferior, entre aspas, né, do ponto de vista de projeto, até porque a gente sabe que os carros estão melhorando bastante, mas conta para a gente aqui no espaço de comentários, afinal de contas nós temos que aprender sobre isso até para poder evoluir como país, como nação. Esse talvez é o nosso grande desafio dessa década, para a gente parar com aquela história de década perdida que chega, né? Vamos ver se a gente consegue crescer, evoluir, para a gente poder finalmente comprar os carros que a gente tanto gosta. A gente está aqui para provocar você nesse sentido, então faça a inscrição, ative as notificações, segue a gente por todo lado, porque o conteúdo com o seu jeito, com a sua linguagem é só aqui no Auto Vídeos. Tamo junto, valeu, até mais, grande falou! abraço!